Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 12 de abril de 2019, nós estamos reunidos para estudarmos a obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos iniciar pela mensagem no trato com o invisível, mensagem 146, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o Espírito Emmanuel. Então vamos ver lá, no trato com o invisível. E essa é uma anotação de Marcos. Chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? A palavra Satanás, você não vai reportar a figura mitológica que foi criada. A palavra grega, ou até mesmo hebraica, diabolos, ela quer dizer inimigo. O inimigo. Esta passagem do Evangelho é sumamente esclarecedora para os companheiros da atualidade que, nas tarefas do espiritismo cristão, se esforçam por auxiliar desencarnados infelizes a se equilibrarem no caminho redentor. Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. Porque é muito comum no trabalho da desobsessão a ansiedade do dialogador de querer converter o espírito naquele diálogo. O que ele diz? Ninguém aguarde êxito imediato ao procurar amparar os que se perderam na desorientação. É impossível dispensar a colaboração do tempo para que se esclareçam as personagens das tragédias humanas e, segundo sabemos, nem mesmo os apóstolos conseguiram de pronto convencer as entidades perturbadas quanto ao realismo de sua perigosa situação. Todavia, sem atitudes esterilizantes, muito pode fazer o discípulo no setor dessas atividades iluminativas, porque a nossa maior dificuldade quando se fala em diálogo nós temos o péssimo hábito de querer doutrinar o espírito. E isso parece assim que é uma doença que está no nosso movimento, doutrinar espírito. Nós não vamos estudar bastante sobre isso. Por isso que ele diz, na atualidade, companheiros devotados ao serviço ainda sofrem a perseguição dos adversários da luz, que lhes atribui sombrio pacto com poderes perversos. O sectarismo religioso cognomina-os sequazes de Satanás, seguidores de Satanás, impondo-lhes torturas e humilhações. No entanto, as mesmas objurgatórias e recriminações descabidas foram atiradas a Jesus, ao Mestre Divino, pelo sacerdócio organizado de seu tempo, chamaram Jesus de Beuzebu. Atendendo aos enfermos e obsidiados, entregues a destrutivas forças da sombra, recebeu Jesus o título de feiticeiro, filho de Beuzebu. Isso constitui significativa recordação que naturalmente infundirá muito conforto aos discípulos novos. Então, por exemplo, dentro do nosso, você chamar rotular espírito. Ele está falando aqui de rotular. Você rotula, disse rótulo por rótulo, Jesus foi rotulado de Beuzebu, de feiticeiro, e nem por isso o era. Então, e essa mania que nós temos de querer em um diálogo resolver tudo, convencer. Nós temos que sair desse movimento de tentar doutrinar espírito, sem hipótese alguma. E às vezes tanto o dialogador quanto o médium está viciado. Às vezes o médium está viciado nessa situação. Se o diálogo não teve uma aparente êxito, o médium fica frustrado. Mas isso é um problema do médium, não é do espírito. O importante é o atendimento.
que foi realizado. Entendeu? Ninguém está ali para convencer ninguém. Vamos fazer nossa prece? Divino amigo Jesus, amor de nossa vida, nós estamos aqui reunidos em Tua casa, em Teu nome, para estudarmos a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje em particular falando sobre o casamento, sobre o divórcio, sabendo que no princípio não foi assim. Nós gostaríamos, Senhor Jesus, que o Senhor nos ajudasse, na condição de crianças que somos, em relação à grandiosidade do Evangelho. Que os nossos amigos espirituais, os nossos companheiros de trabalho que nos ajudam, possam uma vez mais nos inspirar, nos conduzir, pois todos nós aqui estamos em Teu nome. Te pedimos a bênção, a proteção e o amparo a toda essa sociedade terráquea. Muito obrigado, amor querido, e nós iniciamos o estudo do Evangelho dessa noite. Então, nós estamos no item 3, não é verdade? Capítulo 22, não separeis o que Deus uniu. Então, vamos lá, retornando ao casamento, a essa não separeis o que Deus uniu. Nós já entendemos que a união divina ela é uma união do papel, é uma união jurídica. Confere? O que é uma união divina? E essa união divina... Qual é a aliança dessa ligação divina? O amor. Então, o que Deus une, o homem não separa, é a relação dos seres que se amam. Então, eu não posso nem só me limitar ao relacionamento de esposo e esposa, mas também de irmãos, de irmãs, de mãe, de pai, de filho, de amigos. É o Deus uniu, é o amor unindo, tá? Então vamos para o item 3. Aí ele diz, mas na união dos sexos, ao lado da lei divina material, qual é o propósito da união dos sexos? Procriar. Lei divina material. A única forma de formar corpo físico, de perpetuar a espécie, é através do ato sexual entre um homem e uma mulher. Ou fazendo hoje a inseminação, mas ainda assim vai precisar do óvulo de um e do espermatozoide de outro. Com 2 óvulos não se faz nada, com 2 espermatozoides também não se faz nada. É necessário uma parte do ânimos e uma parte da ânima. Ao lado da lei divina material, comum a todos os seres vivos, todos os seres vivos. A sexualidade, ela começa nas algas. E durante o movimento dentro do reino vegetal, há uma sexualidade. No reino animal, há uma sexualidade. É a forma de procriar. Há de existir, existe outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus. Então, todas as leis de Deus, elas são imutáveis. Por que elas são imutáveis? Porque elas são perfeitas. Não tem o que mudar. A gente só precisa mudar o que não é perfeito. Você tem que estar ajustando. Você tem que estar ajustando. Lei divina é perfeita, não tem que ajustar nada. Perfeito.
Por isso é que ela é o quê? Imutável. Então não é por uma vaidade divina, imagina. Não, é minha lei, pronto, eu não tenho que mudar. É isso e pronto, é aceito. Não, é porque é perfeito. E quando a gente também ajusta, a gente quer procurar uma perfeição, uma coisa mais... E aí você vai ajustando, vai ajustando. A outra lei divina é imutável como todas as leis de Deus. Exclusivamente o quê? Moral. Qual é? A lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma. Quando você vê ali uma leoa lambendo carinhosamente seu filhote, né? Uma macaquinha pegando seu filhotinho e dando de mamar, essa coisa mais linda, né? Você diz, olha quanto amor, né? Você fala do amor. Ali é instinto. E eu posso dizer que aquele instinto, aquele amor que você vê, é a expressão de Deus na criatura. Porque o instinto não é uma conquista de um animal. O instinto é presente de Deus dado ao ser. Para a perpetuação da espécie, para a manutenção da própria espécie. E poderia ser de qualquer jeito. Não, ele dá ao animal o carinho, o cuidado, o chamego, o dengo, né? Ele brinca. Você pode ver que dentro do reino animal, até o processo, você vê um animalzinho pequenininho, recém-nato, que ele vai crescendo, e ele parece muito com as nossas crianças, que ele te diz assim, você olha para um animal, para um cachorrinho pequenininho, para um gatinho pequenininho, você vê uma inocência tamanha, não é assim? Principalmente os mamíferos. Principalmente, você vê, né, aquela coisa, você olha, o rostinho é diferente, parece que são todos iguais, tal qual os nossos. Então aquilo ali é instinto, não é amor. Eu posso até dizer que é amor, mas eu tenho que entender que aquele amor não foi uma conquista, não foi uma construção. Aquele amor, ele está pronto. É o instinto, é dado pelo Pai. E ele cuida com aquele dengo todo. Então ele diz assim, quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma. Quando ele fala laços da alma, vai perdurar esse sentimento, não vai acabar com o corpo. Se fosse só pelos laços da carne, os laços materiais, os laços do corpo físico, acabou aquilo, acabou tudo. Mas ele diz não, ele queria que o que? Ele usa o termo o quê? Mas que também isso fosse até os laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos. E que fossem dois e não somente Olha que interessante, é do livro O Profeta, Khalil Gibran, que vocês possam beber do mesmo vinho, mas não na mesma taça. Você não pode perder a sua individualidade. Estão juntos, mas cada um é um. Olha só, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos filhos, e que fossem dois, e não somente um, a amá-los, a cuidá-los e a fazê-los progredir aos filhos. Porque às vezes tem uma tendência muito grande de ficar sobre a mãe, não é os dois. Nas condições habituais do casamento, a lei de amor é levada em consideração? De modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que se atraem um para o outro por sentimentos recíprocos, visto que, na maioria das vezes, essa afeição é rompida. O que se busca não é a satisfação do sentimento, do coração, e sim a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Então, diz que no casamento há muito mais o interesse material do que realmente o movimento do coração, o movimento do sentimento. E as mulheres têm uma tendência terrível. Elas vão chegando a uma certa idade, ela vai batendo um terror nela, sei lá o que é, que o primeiro que passa ela quer agarrar. E quer casar, e quer isso, não sei de onde que trouxeram isso, mas é um desespero. Parece assim que a vida só vai ser feliz se tiver engatado com alguém. Aonde que leram isso? E às vezes nesse movimento você acaba se atropelando e atropelando. A gente acha que todos os casamentos foram programados. Não é assim, gente. Nós temos livre-arbítrio.
A gente, com as nossas ansiedades, a gente vai batendo, fazendo muita besteira, machucando e se machucando. Quantas vezes a gente não força a barra? E aí depois a gente fica chorando as pitangas lá na frente. Desespero. Não há nem amor. Há o desespero realmente, tanto de uma parte quanto de outra. Mas a gente não raciocina. Eu costumo dizer que o amor, o amor não abre mão do cérebro, muito menos da razão, muito menos da lógica. Então dizer que o amor é irracional, não, a paixão é irracional, o amor não. A paixão é irracional. Então eu posso me apaixonar várias vezes, mas amar. Quando tudo vai bem, segundo esses interesses financeiros, tanto é que a primeira coisa que tu faz é passar o raio-x para ver se apareça, né? Primeira coisa, matéria. A outra, deixa eu ver se tem um poderzinho para não dar muito prejuízo. Então são interesses, gente, bem no horizontal, ninguém está falando de amor. Nós estamos falando quase que de um negócio. Quando tudo vai bem, segundo esses interesses, disse que o casamento é de conveniência. E, quando as bolsas estão bem abastecidas, disse que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. A minha irmã, uma vez, fazendo uma crítica, era um cidadão e ali duas mulheres. Uma família adorava, outra família odiava. Aí ela disse, sabes por que a família ama aquela dali? Porque o dinheiro dela soma com o dele. Essa daqui não, divide. É de grande filosofia, minha irmã. Mas infelizmente é isso. Uma soma, porque tem. O outro não divide. Então não presta. A gente não faz assim? Às vezes você, na condição de sogra, se chega alguém próximo do teu filho que tu olha assim que não tem condições, tu diz, nada certo, isso é interesse. Mas é porque você julga o outro pelo que você faz. Então, como você é uma interesseira, você acha que todo mundo é interesseiro. Porque a gente projeta no outro, a gente vê no outro aquilo que nós faríamos se estivesse no lugar do outro. Então, quando eu julgo alguém, eu estou me julgando. Na verdade, eu estou me denunciando, eu estou dizendo quem eu sou. Entendeu? E devem ser muito felizes, né? Então ele disse que o casamento é de conveniência e quando as bolsas estão bem abastecidas, diz que os esposos estão igualmente harmonizados e devem ser muito felizes. Não, todos os dois têm bastante dinheiro. Nossa, está tudo já, vai dar tudo certo. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei de amor. Nem o papel assinado e nem esse bando de bajulador dizendo que tudo vai dar certo pode suprir a lei do amor. Se não tiver a lei do amor, já era. Se esta lei não preside a união, resultando frequentemente que aquilo que foi unido pela força se separa por si mesmo. E se separa por si mesmo, gente, o ato de eu estar morando na mesma casa, isso não quer dizer que eu estou unida ou unido. Podemos viver embaixo do mesmo teto e sermos duas criaturas extremamente separadas, porque o que une, o que cola, o que dá liga, é a lei do amor. Se não tem amor, não tem liga. É um casamento infeliz e de aparência. Então, estar junto não quer dizer estar unido. Ele diz, nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela determina podem suprir a lei de amor. Se esta lei não preside a união, resultando frequentemente que aquilo que foi unido pela força se separa por si mesmo. E pela força é você forçando a barra. Que o juramento feito ao pé do altar torna-se um perjúrio, se pronunciado como uma fórmula o quê? Banal.
é realmente um juramento falso. É realmente um juramento falso. É um perjúrio, né? Se pronunciando como uma fórmula banal. Eu juro lhe amar, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco está matando, está traindo, está fazendo tudo. Então ele diz, se pronunciado como uma fórmula banal. Daí as uniões infelizes, que acabam por se tornarem criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se, ao se estabelecerem as condições do matrimônio, não se fizesse a abstração da única que o sanciona aos olhos de Deus, que é que? A lei de amor. Eu não devo casar com ninguém se não amar. Mas ninguém diz que eu tenho que casar porque eu estou desesperada. Ou porque eu estou desesperado. Ou porque simplesmente estou me sentindo muito sozinho. Estou me sentindo muito sozinho, estou precisando de um companheiro. Não, você está precisando resolver a sua solidão interna. Porque eu querer resolver o meu problema interno usando um cabide vai ficar difícil. Porque solidão é um estado de alma. Não é o fato de você estar ou não estar com alguém. Porque o que mais nós temos são pessoas acompanhadas e solitárias. Então eu não vou resolver a solidão casando com A, com B, com C. A solidão é um problema interno que eu tenho que resolver. Eu me desassociei de mim mesmo. Eu me abandonei. Quando Deus disse, abre aspas, não separeis senão uma só carne, fecha aspas. E quando Jesus falou, abre aspas, não separeis o que Deus uniu, fecha aspas. Essas palavras devem ser entendidas com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Então, eu falar assim, meu casamento acabou. Acabou por quê? Por que acabou? Acabou por quê? Porque eu deixei de amá-lo. Nunca amou. Não existe isso. O amor, ele não acaba. O amor só aumenta. Só cresce. Porque a lei de Deus, ela é o quê? Imutável. Por isso que ele usou o termo. Então, mudou o sentimento, deixei de... A primeira informação que nós temos, esse trem não era amor, não. Era qualquer coisa, menos amor. Essas palavras devem ser entendidas com referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens. Até aí tudo bem, gente? É difícil a gente falar o que o outro tem que fazer. O que eu tento, por exemplo, aqui nós estamos estudando para eu dizer o que eu tenho que fazer comigo. Aqui nós estamos dando informações, cada um faz da vida o que quer e presta conta disso. Nós, principalmente nós os latinos, temos que perder essa mania absurda de querer estar dando pitaco na vida alheia. Olha, o que você... eu quero descer, desce. Eu quero subir, sobe. Eu não posso estar interferindo na vida alheia. Eu não posso estar dizendo que a pessoa tem, porque eu não sei a vida dela. E a lei está gravada onde? Na consciência dela. É ela que sabe o que tem que fazer e o que não tem que fazer. Eu não sei qual é o vínculo, eu não sei qual é a história. Mas eu estou aprendendo, eu aprendi hoje no estudo, que ninguém brinca com o coração de ninguém. Porque eu posso entrar nesse movimento, eu vou tentar, com o tempo eu vou amar. E a pessoa pode ser apaixonada. Porque se ela me amar, não vai ter problema nenhum. Se eu chegar com ela e disser assim, olha, eu não aguento mais. Se ela me ama, ela vai ficar na boa, porque ela quer o meu bem. Agora, se essa pessoa for apaixonada por mim, a paixão dela se transforma em um ódio. E eu posso arrumar um obsessor encarnado. Então, o coração alheio, eu não posso brincar. Porque a dor que eu proporciono no coração alheio, eu vou ter que responder por isso. Você está entendendo o perigo? Então, como é que eu posso me aventurar? E sim, se esse amor não surgir? Porque às vezes acontece isso, você entra num relacionamento, você nem gosta lá tanto, mas a pessoa é apaixonada por você. E você vai tentando 6 meses, 8 meses, daqui a 2 anos não aguenta mais olhar para a cara do cidadão ou da cidadã. E ele está morto de apaixonado. E aí, o que você vai fazer?
Coisa que a gente aprende, coração alheio é campo minado. Aí você pega, olha, um cidadão ou uma cidadã, 45 anos, segundo casamento, 3 filhos, um com cada mulher. Você é a salvadora da pátria? A pessoa tem problema de relacionamento. Vai entrar nessa barca? Pode até entrar, mas entre consciente. Então tem coisas que basta a gente olhar. Mas a gente prefere ir até o fim, achando que nós vamos renovar tudo, que vai ser tudo maravilhoso, que a pessoa vai mudar da água para o vinho. Gente, pelo amor de Deus, pega um DVD e vai assistir um romance que você vai ser mais feliz. Mas a vida real não é assim. Então a gente tem que começar a ter lucidez, a gente tem que crescer, a gente não pode mais viver vendo o filme da Bela Adormecida e achar que vai aparecer um príncipe encantado na nossa vida ou uma princesa, seja lá o que for, entendeu? Então nós temos que ser racional. Poxa, que eu vou ficar só, melhor só do que mal acompanhado. Melhor só com paz de consciência do que você estar com alguém com a consciência, porque olha, se tem uma coisa que é muito doloroso, é você olhar para o lado, ver aquele ronco e dizer, além de tudo, eu não gosto. Pelo amor, isso é terrível, gente. Você conviver com alguém que você não ama, que você se obriga, é uma expiação. Mas por quê? Porque a gente plantou. Mas quando não tem amor, é complicado. Vamos para o item 4? Será então supérflua a lei civil e devemos voltar aos casamentos segundo a natureza, só do amor? Ele diz não. Certamente. A lei civil, ela tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias. Então, eu casei com fulano, temos um documento para organizar isso, tem os nossos filhos, que terá um pedaço do nome da mãe, um pedaço do nome do pai, e vai estar ali um registro, tudo organizado. Caso o esposo venha a falecer, tem uma esposa que vai poder responder. Caso a esposa venha a falecer, tem uma documentação, um registro. Então, casamento civil tem um nome, é para organizar a parte civil. Então, eu não posso abolir isso. Eu não devo abolir isso. Tem que estar constando ali. Então, esse é o movimento. Às vezes, por um ato de desespero, as pessoas se submetem a tudo. E hoje, infelizmente, nós mulheres, principalmente, perdemos totalmente o autorrespeito. Se está essa, é porque nós realmente nos desrespeitamos como mulheres. E aí ficou essa bagunça que está. Essa bagunça que está. Então, pode até estar na moda, mas eu só entro na moda se eu quiser. Ah, não quero ficar? Tchau. Mas eu me respeito. Se você não me respeita, eu me respeito como ser humano. Então, são colocações que a gente tem que começar a parar e pensar, entendeu? Então, é necessário, sim, tem que organizar. Se nós nos amamos, se vamos nos casar, vamos ter filhos, então vamos organizar a parte civil. Ah, não quero? Então vamos parar por aqui mesmo. Então ele diz, a lei civil ela tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências de cada civilização, né, da civilização. Por isso é útil e necessária, mas ela é variável, porque cada país tem as suas regras. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Você já viu o cachorro olhar para a cadela? Vamos casar no civil? Não, eles vão ficando. Eles vão ficando, né? Assim que o jovem diz, mas vai ficando. Se não der mais certo com essa cadela, fica com outra cadela, mas são bicho. Eu vou me permitir viver uma vida assim, selvagem? Ora aqui eu estou com um, ora ali eu estou com outro, ora ali eu estou com outro. O que é isso, gente? Como diz o livro dos Espíritos, é a recrudescência à animalidade. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, absolutamente se opõe a que ela seja um
corolário da lei de Deus. Então, tipo assim, sim, eu posso fazer todo esse movimento, mas isso não me garante que eu estou submetida à lei de Deus. O que é a lei de Deus? É a do amor. Então, o casamento civil, ele é para legalizar documentos, e que deve ser legalizado. Mas eu posso fazer a legalização civil e eu não estar pautada na lei de Deus, que é a lei do amor. Que essa realmente ninguém separa. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina derivam dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, embora ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos dos homens para os males sem conta, as faltas, mesmo os crimes que resultam das uniões contraídas, tendo em vista unicamente os interesses materiais. Um dia o homem perguntará a si mesmo se é mais humano, mais caridoso, mais moral, unir um ao outro dois seres que não podem viver juntos ou restituir-lhes a liberdade. Porque ele diz assim, às vezes em um casamento, porque está se referindo aqui já a duas pessoas que estão juntas, que não se amam, aí ele pergunta, um dia o homem perguntará a si mesmo se é mais humano, mais caridoso, mais moral, unir um ao outro dois seres que não podem viver junto mais, que não se suportam. Então, qual é o melhor? O que é moral? O que é caridoso? Até às vezes para ambas as partes é separar. Porque está um maltratando o outro, está um agredindo o outro, está um ferindo o outro. É falta de caridade. Porque ali não tem uma união divina. Daí vem a lei civil, você vai separar, legalizar. Isso aqui é teu, isso aqui é meu, faz a organização tudinho, os filhos, os bens, acabou. Seria imoral continuar. Então, às vezes, nós espíritos, nós nos submetemos a algumas situações, principalmente algumas situações de humilhação. Aí você diz assim, é porque eu não quero deixar para a próxima. Isso não existe. É dependência emocional, que também não é amor. Que também não é amor. E você se submete a situações humilhantes. E às vezes o parceiro ou a parceira diz, eu não te quero mais. Eu não te aguento mais, eu não te suporto mais. E você não abre mão do divórcio. Isso é falta de caridade. Como ele diz aqui, não é moral isso. Não é moral, porque você está obrigando o outro. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões, o que? Irregulares. Então, olha, o que Deus uniu, o homem não separa. A igreja prega isso, né? Mas resolveu alguma coisa? Então, não é a bênção do padre ou uma palavra dita que vai unir duas pessoas. Isso aí é humano também. A união de duas pessoas que Deus realmente não separa, o que Deus uniu, aliás, o homem não separa, o que Deus une, o homem não separa, é o amor. Nós vamos observar a figura do Públio, senador Públio com Lívia, mesmo estando desencarnado, os dois estão juntos. Nós vamos ver a figura de Saulo de Tarso, de Abigail, mesmo desencarnado. Olha lá, desencarnou. Ele fez voto como noivo espiritual, rapou a cabeça e não se envolveu mais com mulher nenhuma. Por quê? Porque não ama. Não ama. Não consegue. Você se planifica ao pensar na pessoa, independente se a pessoa está fisicamente ao teu lado. Isso é o amor, porque o amor alimenta quando eu sinto, não quando eu toco. E ele se planificou nesse amor por toda aquela encarnação e devem estar juntos, porque o amor, ele faz esse movimento. Ele faz esse movimento. E agradecemos a Jesus e aos amigos espirituais por mais essa atividade.